Olá, bem-vindo ao nosso canal Pingos de Histórias. Curta, se inscreva e compartilhe o nosso vídeo. Não fazia muito tempo desde que Nate havia se tornado o gerente do escritório, mas ele imediatamente decidiu mudar tudo por ali. A primeira coisa que fez foi cortar os salários. Claro, exceto o próprio. Ganancioso como era, reduziu o pagamento de quase todos os funcionários. Muitos entregaram suas cartas de demissão no mesmo dia. Os que ficaram não estavam satisfeitos, mas a falta de opções imediatas os forçou a suportar as atitudes tirânicas do novo chefe. Quase metade da equipe havia partido. Nate explicou que alguns cargos eram inúteis e repetitivos. Os que restaram acabaram com o dobro da carga de trabalho e, frequentemente, precisavam fazer hora extra. Até a faxineira, que já ganhava muito pouco, pediu demissão. O maior problema agora era encontrar alguém que aceitasse substituí-la por tão pouco. Ninguém queria esfregar pisos o dia todo e polir maçanetas por um salário miserável. A gerente de RH, Sra. Bennett, tentava todos os dias convencer Nate a aumentar um pouco o pagamento da faxineira. Ela dizia que, por aquele valor, ninguém aceitaria o trabalho. Mas todas as manhãs, nas reuniões de equipe, Nate só reclamava da sujeira no escritório. E, de fato, o local estava ficando cada vez mais sujo e empoeirado. Durante uma dessas reuniões, Nate resmungava sobre tudo o que acontecia na empresa. Todos estavam perplexos, pois aquele setor sempre funcionara perfeitamente antes de sua chegada. Depois de revisar os relatórios da semana, ele voltou ao assunto da faxineira. Se você não encontrar alguém logo, vou incluir a limpeza entre as suas tarefas diretas, gritou para a Sra. Bennett. Ela tinha vontade de fugir dali, mas sabia que, com sua idade, não seria fácil conseguir outro emprego. Por isso, apenas suportava as humilhações em silêncio e, mais tarde, se refugiava em seu escritório com comprimidos para a ansiedade. Certa manhã, durante outras dessas reuniões, Nate novamente expressava sua insatisfação. É realmente tão difícil encontrar uma faxineira, disse ele irritado. Somos uma empresa tão estável que qualquer pessoa adoraria trabalhar aqui. Enquanto falava, ele se virou para a janela e ficou em silêncio por alguns segundos. Seu olhar se fixou em algo do lado de fora. Uma mulher muito mal vestida, empilhando caixas de papelão perto das lixeiras. Um sorriso astuto surgiu em seu rosto. Ele se virou para a Sra. Bennett e disse: então você diz que ninguém aceita o emprego por esse salário. Então observe e aprenda, Bennett. Nate abriu a janela e gritou: Ei, vem aqui! Tenho uma oferta para você. A moça, no entanto, continuou trabalhando, sem dar a menor atenção. Irritado, Nate chamou o segurança. Traga aquela mendiga aqui agora, ordenou. Poucos minutos depois, a mulher entrou no escritório. Após algumas tentativas de conversar, perceberam que ela era completamente surda. Usava um pequeno aparelho auditivo, mas parecia não funcionar bem. Tinha cerca de 30 anos. De perto, surpreendentemente, era muito limpa e organizada. Suas mãos e cabelos estavam bem cuidados e suas roupas, embora simples e largas, eram limpas e sem cheiro. Seu rosto sem maquiagem a fazia parecer ainda mais jovem. Nate, lembrando-se de que pessoas surdas podem ler lábios, passou a falar devagar. Você entende o que estou dizendo? A mulher assentiu. Quer um emprego? Não precisa fazer muito, apenas limpar o escritório. A moça ficou alguns segundos em silêncio, olhando ao redor, e então concordou com um leve aceno de cabeça. Nate sorriu satisfeito. Está vendo, Sra. Bennett? Disse triunfante. É assim que se contrata alguém. Essa inútil aceitou até por menos do que oferecemos. Quando notou o olhar reprovador de Bennett, percebeu que talvez tivesse exagerado e desistiu de reduzir ainda mais o salário. A nova funcionária começou a trabalhar no dia seguinte. Seu nome era Lauren. Ela sempre chegava pontualmente, muitas vezes antes de todos. Trabalhava com dedicação
limpando e organizando cada canto do escritório. Em apenas uma semana, o ambiente estava irreconhecível. Mas isso não melhorou a forma como os outros a tratavam. Lauren se tornou alvo de zombarias cruéis. Riam dela pelas costas, achando engraçado o fato de ela não ouvir. Apesar do aparelho antigo, ela ainda captava fragmentos das ofensas. Mesmo assim, mantinha a compostura. A vida já havia lhe ensinado a suportar a crueldade humana. Ao fim de cada dia, ela voltava para seu pequeno refúgio nos arredores da cidade. Um barraco abandonado, onde vivia com os seus animais. 3 filhotes de gato, uma gata, 2 cachorros e um papagaio com a pata quebrada. Esses companheiros eram sua única família. Lauren suportava tudo por eles. À noite, comia apenas o básico, mas sempre separava algo gostoso para seus bichinhos. Os olhares carinhosos deles compensavam as humilhações do dia. A senhora Bennet admirava profundamente a jovem, cujo trabalho mantinha o escritório impecável. Janet continuava insatisfeito, embora não soubesse dizer o porquê. Com o tempo, porém, os colegas começaram a respeitar Lauren. Perceberam que, apesar de sua origem humilde, ela era culta, inteligente e sabia muito mais do que deixava transparecer. O clima no escritório, no entanto, continuava pesado. Nate descarregava sua frustração em todos. A produtividade caiu e logo começaram as demissões em massa. Dizia que se continuasse assim, o gerente acabaria sozinho no escritório. O dono da empresa, Nolan, começou a visitar o local com mais frequência. Desconfiava da queda repentina nos lucros. Embora Nate tentasse impressioná-lo, Nolan percebia algo estranho no ar. Decidiu então agir. Anunciou uma limpeza geral no escritório e deu um dia de folga para todos. Enquanto os funcionários descansavam, instalou câmeras escondidas conectadas ao seu computador pessoal. Queria descobrir o que realmente acontecia ali. Durante dias, observou tudo atentamente. E então, algo chamou sua atenção. Certa noite, as câmeras mostraram Lauren sozinha no escritório, escrevendo e desenhando gráficos em folhas de relatório. Ela parecia completamente concentrada. Os movimentos eram firmes e precisos, claramente de alguém com formação em negócios. Alguns dias depois, Nolan recebeu um plano estratégico muito bem elaborado, supostamente feito por Nate. Mas ao ver a caligrafia delicada e feminina, ele percebeu que havia algo errado. Ao comparar com outros documentos escritos por Nate, ficou evidente que o gerente havia roubado o trabalho de outra pessoa. Quando reviu as gravações, a verdade veio à tona. O plano de negócios fora feito por Lauren. Nolan ficou chocado. Chamou Nate em sua sala. "Você tem noção de que quase destruiu essa filial com a sua arrogância, Nate?" gritou ele. "Demitiu os melhores funcionários e ainda tentou se apropriar do trabalho de outra pessoa." Nate tentou se justificar, mas Nolan foi firme. "Você tem 10 minutos para juntar as suas coisas e sair daqui." Humilhado, o gerente deixou o prédio. Em seguida, Nolan pediu que chamassem Lauren. Quando ela entrou, ele a recebeu com gentileza. "Senhorita Lauren, por favor, sente-se. Quero saber mais sobre você. Claramente, você é uma mulher muito inteligente e talentosa." Lauren, um pouco confusa, começou a contar sua história. Ela crescera em uma família muito pobre. Os pais eram alcoólatras e brigavam constantemente. Ainda criança, ela buscava refúgio em uma casa abandonada, onde estudava em silêncio até tarde. Mesmo vivendo em meio ao caos, sempre teve amor pelos estudos. Foi excelente aluna e, com esforço, ingressou na faculdade de administração. Lá conheceu Connor, seu primeiro amor, um rapaz de família rica, mas de coração humilde. Eles se apaixonaram e planejaram se casar, apesar da oposição dos pais dele. Pouco antes do casamento, sofreram um terrível acidente de carro, em meio a uma neblina espessa. Connor, infelizmente, morreu na hora. Lauren sobreviveu, mas perdeu completamente a audição. Os pais de Connor a culparam pela tragédia. Sua vida desmoronou.
Ficou sem casa, sem família, sem amor e sem ouvir o mundo. Com o tempo aprendeu a ler lábios e conseguiu pequenos trabalhos de faxina para sobreviver. Foi assim que acabou na empresa de Nate. Enquanto ela contava, Nolan ouvia com o coração apertado. Quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por alguns instantes e então disse: Lauren, você é uma mulher admirável. Quero que assuma o cargo de diretora executiva desta filial. Ela ficou chocada, mas aceitou. Sob sua liderança, a empresa floresceu novamente. Nolan passou a visitá-la com frequência e, com o tempo, os dois se apaixonaram. Casaram-se pouco depois. Um dia, Nolan apareceu em seu escritório com um envelope nas mãos. Tenho um presente para você, meu amor. Era um certificado de propriedade de um abrigo de animais, onde todos os bichinhos de Lauren seriam acolhidos e cuidados. Pouco tempo depois, ela engravidou de um menino. E então outro milagre aconteceu. Seu ouvido voltou a funcionar. Os médicos não souberam explicar. A casa do casal, espaçosa e alegre, encheu-se de vida, risos e amor. Lauren, que um dia fora humilhada e esquecida, agora vivia cercada de carinho e finalmente de paz. E assim chegamos ao final de nossa história. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima história.